Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary, e este é o terceiro capítulo da segunda parte. Meu amigo, se você ainda nutria alguma esperança sobre a personagem Emma, lamento, mas neste terceiro capítulo as suas concepções irão mudar. Muito bem, meus caros, o capítulo começa com uma descrição pormenorizada de Léon, aquele jovem cortejador que ficou ali cortejando Emma no jantar do capítulo passado. E o que ele está fazendo? Abre aspas. O jantar da véspera fora para ele um sucesso considerável. Jamais até então conversara durante 2 horas seguidas com uma dama. Como pudera ele expor-lhe, e em tal linguagem, uma quantidade de coisas que antes não teria dito também? Léon era habitualmente tímido e conservava a reserva de que participam, ao mesmo tempo, o pudor e a dissimulação. Bom, essa descrição deste menino, que é um jovenzinho, está começando a sua carreira de escrevente, que mudou-se para essa região simplesmente para que pudesse viver experiências novas, ou seja, é um puer eternus, é uma criança ainda, que não se encontrou, que ainda vive no mundo da fantasia, tímido e dissimulado. Se nós pegarmos as definições dessas palavras, vamos ver que o tímido, numa antropologia, não só a definição do dicionário, mas o tímido, ele tem medo de ser rejeitado. Ele tem medo de não ser gostado. Ele carrega em si um medo de se mostrar como é. E as pessoas, vendo a sua realidade, o rejeitem. E a dissimulação é justamente a forma que se mascara essa imperfeição, ainda que imaginária, porque quando nós somos tímidos, nós elevamos a nossa imperfeição a níveis assim, quase que inaceitáveis. Imaginamos que as outras pessoas não nos aceitarão de maneira alguma como somos. Então, essa dissimulação é a maneira como eu vou revestir e me apresentar. Então ele é aquele sujeito boa praça, que vai com todo mundo, que fala tudo o que as pessoas querem ouvir, assim como eu disse lá no capítulo 2, no vídeo anterior. Pois bem, esse sujeito que não quer se revelar, que não quer ir para o embate, a vida real, conquistar, realmente dar em cima de uma mulher, se é que realmente, vamos melhorar, né? Realmente tentar possuir a mulher, chegar na mulher, diríamos hoje, né? De verdade, mostrando a sua real intenção. Não, ele não faz isso, ele dissimula. Não só no campo amoroso, mas em todas as áreas da vida. Então ele finge que trabalha, ele finge que gosta de crianças, ele é o sujeito que quer passar uma boa imagem a fim de que seja gostado. E o que ele está fazendo? Ele está refletindo sobre o sucesso que foi o jantar da noite passada, em que ele ficou ali cortejando, né? Em que ele foi bem quisto, bem aceito, em que ele passou mais tempo do que costumeiramente ele passava com uma dama, a conversar com uma mulher, a revelar-lhe os seus desejos, as suas ideias. Então, para ele, né, para um pudor que ele tem, que é uma timidez, que é um medo de não ser aceito, foi ótimo. Então, é deste sujeito fantasioso que eu digo que é a Emma de calças, porque é tão fantasioso quanto Emma, tão fora da realidade quanto Emma, tão o sujeito que rejeita tanto o mundo físico, real, que deve pôr em prática as ideias, que ele é uma Emma de calças.
Tanto é verdade que Emma vai se apaixonar por ele. Vai se apaixonar por ele porque vai ver nele um ideal de comportamento masculino projetado nessa pessoa, nesse leão. Mas na realidade, ela está amando só a projeção, assim como ele também. Avancemos, meus queridos. Interessante notar isso, mas avancemos, certo? Acontece que este leão frequenta com bastante cortesia a casa dos homés, que são a senhora e o senhor Homé, o farmacêutico, tá? E este farmacêutico quem é? Ele é um vizinho excepcional para os Bovary. Se mostrou excepcional. Por quê? Porque ele também tem o rabo preso. Ele exerce a medicina sem o devido registro. Ora, mas lembra que lá no capítulo 1º desta segunda parte, ele se mostrou como um sujeito que era guiado pelos ideais do Estado, era um sujeito que tinha como divindade o Estado de Direito, as leis, as regras em sociedade. Não dizia ele que era o protótipo do ser respeitador das leis e dos bons costumes? Ou seja, o protótipo do homem moderno que faz das leis do Estado como se fossem leis divinas? E é justamente o mesmo homem que quebra uma das leis desse mesmo Estado. É um hipócrita. É um hipócrita. Tá? É um sepulcro caiado. É um hipócrita. O Homé vive fazendo favores para os Bovary a fim de ganhar a amizade do médico e se esconder atrás desta amizade, para que, se for descoberto, tenha aí o respaldo do médico. E andando ali junto com o Charles, a coisa parece que ele transmite uma credibilidade para o Homé. Certo? Uma vez que ele exerce essa medicina aí no fundo da sua farmácia, clandestino, sem estar legalmente ali registrado. Certo? Nos diz Flaubert: atraindo Bovary a si por meio de obséquios, ganhava-lhe a gratidão e impedia que ele, no futuro, falasse, se acaso percebesse alguma coisa. Por isso, todas as manhãs, Homais lhe levava o jornal e muitas vezes, de tarde, saía para um instante da farmácia, a fim de ir prosear na casa do médico. Ou seja, também é o sujeito bajulador. Disse para vocês que ele era como que o diabo nessa história. É o sujeito que planta a semente do mal, é o sujeito do disse-me-disse, do falatório, é o sujeito da maledicência, certo? É um sujeito hipócrita. É o sujeito que se aproveita das amizades, certo? Muito bem. Emma está ali gestando, está no final já quase da sua gravidez. E o Carlos anda com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque a região não é tão povoada, não há grandes acontecimentos e a situação financeira da família começa a ficar precária. Os 3.000 escudos que foram de dote pelo casamento de Emma já estão acabando. Afinal de contas, ela vive uma extravagância. Ela consome bastante. Ela, enfim, quer levar uma vida luxuosa, né, e acaba torrando ali as finanças da família. Existe essa mudança, enfim. Só que uma preocupação maior veio distraí-lo. Mais uma vez, o Charles, ele se distrai da realidade também, mas é de uma maneira mais prática. E como que ele se distrai? Ele se distrai na contemplação da vida da Emma. Já falamos sobre isso na primeira parte, volto a repetir. O Charles, ele coloca a Emma numa posição de divindade. Ele edifica um altar para a Emma. E diante de uma deusa, qual é a atitude que se deve ter?
é a atitude de contemplação, de adoração, é justamente o que ele faz. Uma preocupação maior veio distraí-lo: a gravidez da mulher. À proporção que se aproximava o termo, crescia o seu afeto por ela. Era outro laço da carne que se estabelecia, e como que o sentimento contínuo de uma união mais complexa. Quando a via de longe, o andar vagaroso, a cintura alargando-se, sem colete sobre as ancas, quando a sós com ela contemplava-a à vontade e havia tomar atitudes de fadiga, então não podia ocultar a satisfação. Levantava-se, beijava-a, passava-lhe as mãos pelo rosto, chamava-lhe mamãezinha, toda espécie de gracejos acariciadores que lhe ocorriam ao espírito. A ideia de ser pai deleitava-o. Agora nada lhe faltava. Conhecia a existência humana em todas as suas fases e encostava-se a ela com ambos os cotovelos e a máxima serenidade. O Carlos, ele está contemplando, é a atitude de quem observa, de quem contempla, e realmente a gestação, quem pôde acompanhar, falei disso, no primeiro vídeo aqui da série, quem pôde acompanhar a gravidez da companheira, da mulher, da esposa, enfim, percebe que a coisa é maravilhosa, realmente é maravilhoso, aquela mutação do corpo, né? E a mulher é toda gracejos do começo ao fim. Toda gracejos do começo ao fim. É realmente uma... A nós nos resta, assim, uma atitude de contemplação. O problema é que o Charles, ele eleva isso à enésima potência. Certo? Quero chamar a atenção a isso. Conhecia a existência humana em todas as suas fases e encostava-se a ela com ambos os cotovelos e a máxima serenidade. Acontece que o Charles para diante dessas situações. Emma, no começo, sentiu grande surpresa. Depois teve desejo de ser livre para saber o que era ser mãe. E aqui eu pergunto a você. Comecei o vídeo dizendo que você ia se decepcionar ainda mais com a personalidade de Emma, com esta personagem. E agora eu pergunto a você, que tipo de liberdade Emma quer conhecer? Emma, no começo, sentiu grande surpresa. Depois teve desejo de ser livre para saber o que era ser mãe. Ser livre do quê? Ser livre do quê? Se não da realidade. Vamos entender do que ela quer ser livre. Mas, não podendo fazer as despesas que desejava, ter um berço em forma de barquinha com cortinados de seda cor-de-rosa e touquinhas bordadas, renunciou ao enxoval com um pouco de amargura e encomendou-o completo a uma costureira de aldeia, sem nada escolher nem discutir. Tá vendo do que Emma quer ser livre? E não pode? Emma não pode ser livre deste desejo exacerbado, exagerado por coisas supérfluas, por coisas passageiras que passam, que se destroem. Com todo respeito aqui ao cultivo do enxoval e daquela coisa toda, mas isso não é ser mãe. Ser mãe não é a roupinha bonita do seu filhinho. Isso com certeza acalenta, isso com certeza traz ternura ao processo, com certeza. Faz parte, com certeza. Mas isso não é ser mãe. Repito, Emma no começo sentiu grande surpresa. Depois teve desejo de ser livre para saber o que era ser mãe. Emma não é livre dessas coisas, dos seus próprios desejos. Emma não é livre dos seus próprios desejos. Ou seja, desejando um quarto com glamour, roupinhas de renda e seda, acabou por encomendar as roupas do bebê com uma tecelã de aldeia. E
desistiu, renunciou ao enxoval. Ema renuncia, Ema troca. O amor de Ema, nós vamos ver daqui a pouquinho, está condicionado. As sensações de Ema, o prazer de Ema, o modo como ela lida com a realidade, a felicidade, em última instância, de Ema, está condicionada a certas coisas, a posses, a estilos, a modismos. De modo que a realidade para ela, o ser que está sendo gerado ali, é mais um que deve participar desses desejos, que deve cooperar com esses anseios do espírito da Ema. Mas não é em si a preciosidade. Não tem em si uma bem-querença. Está condicionado a um lugar, a um bercinho, a uma roupinha. Se não for assim, ela não curte. Se não for assim, ela não participa, ela não usufrui. É disso que Ema não consegue se libertar. Desejava ser livre para saber o que era ser mãe. Mas não é livre dos seus próprios desejos. Está completamente condicionada. Se não for assim, não é legal, não é bom. Não se deliciou com esses preparativos em que a ternura das mães se estimula. E a sua afeição, no começo, foi talvez por isso um pouco atenuada. Meus queridos. Entretanto, como Carlos, em todas as refeições, falava da criança, em breve Ema tornou a pensar nela com mais persistência. Gente, não existe nada em que uma mãe pense mais, sobretudo quando está grávida, do que na criança, do que naquele ser que está sendo formado ali. De modo que nada mais interessa. O próprio corpo feminino está dizendo isso. Existe um centro que não é mais a pessoa, é o ser que está sendo gerado. Ele se adapta àquele ser. Os órgãos são comprimidos para dar espaço para aquele ser. É um simbolismo de que tudo deve ser afastado e abrir caminho para aquela criança, para aquele ser novo. A nutrição, tudo que a mãe come, de tudo que a mãe se alimenta, primeiro é o bebê que se beneficia. A dieta tem que ser manipulada para que favoreça o desenvolvimento do bebê. Como é que essa mulher vai me pensar só quando o Carlos falar? De tanto o Carlos falar, ela começou a pensar de novo na criança. Puxa, qual é que vai ser o desdobramento disso? Qual vai ser o desdobramento disso? Será que Ema vai projetar toda esta carga em cima dessa criança? Vejamos, meus queridos, vejamos. Desejava que fosse um menino. Havia de ser forte e moreno, e chamar-se-ia, futuro do presente aqui, mesóclise obrigatória, Jorge. Esta ideia de ter um filho varão era como que a desforra, em esperança, de todas as suas impotências passadas. Preste muita atenção. Um homem, ao menos, é livre. Pode percorrer as paixões dos países, saltar obstáculos e gozar dos prazeres mais raros. Mas que ideia estapafúrdia da noção de ser homem! E veja se não é também a ideia que se tem de ser homem nos dias atuais. É o sujeito que pode largar tudo a hora que quer, que faz o que quer, que tem que curtir a vida, que está livre, que é um meninão. Fala pra mim se ela não queria um leão de filho. Fala pra mim. Se não é um leão que ela tá querendo. Se não é uma projeção fantasiosa da ideia de ser homem.
Ser homem é justamente o contrário disso tudo. Isso é uma projeção falsa do que é ser homem. Ser homem é completamente oposto disso. Ser homem é, por definição, fazer aquilo que não se quer. Mas fazer por dever. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que é preciso ser feito. Um homem deve encarnar isso de tal maneira que essa é a nova identidade dele. Os ritos de passagem que nós celebramos na nossa vida, o fim da adolescência, o casamento, é justamente o primeiro emprego, é justamente um atestado disso. Que eu não faço aquilo que eu quero. Se eu fizesse aquilo que eu quero, meu amigo, eu estava neste momento. Eu não vou falar não como é que eu estava neste momento, que eu vou manter o pudor do vídeo. Certo? Tenho alunos aqui do ensino fundamental e não vou poluir o imaginário deles. Vou poupar o seu imaginário também, meu caro espectador. Eu não faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que é devido. O homem é definido justamente por ser o ser que consegue dominar os seus instintos. Tem a capacidade de dizer não para muita coisa. O homem pouco fala assim as coisas. E, sobretudo, fala não a si mesmo. Ele não precisa do freio dos outros porque ele mesmo sabe que é uma fera que deve ser domada. Que deve ter o controle dos seus instintos, dos seus prazeres. Mas que ideia estapafúrdia é essa? De que um homem goza de prazeres raros, paixões e quer dizer, a folha ao vento solta? Meu Deus! E isso ainda persiste no nosso mundo, nos dias atuais. Isso causa uma dicotomia, uma cisão entre o que é o masculino e o que é o feminino. De modo que eles ficam guerreando para ver quem gosta de mais prazeres, como se a vida fosse isso. Venhamos e convenhamos. Tá? Olha a visão que Emma tem da vida masculina. Por isso dizem que Emma é um personagem fálico. Ela é uma mulher né? Que quer agir como se fosse um homem. Mas que projeção errada de homem. Que projeção equivocada do que é ser homem. Muito bem. E adivinha a que ela dá a luz? Deu a luz num domingo, pelas 6 horas da manhã, ao nascer do sol. É uma menina, disse Carlos. Ela virou a cabeça para o outro lado e desmaiou. Olha a reação que tem Emma frente à notícia de que o seu filho, a criança que nasceu, é uma menina. Pois bem, meus queridos, e ali estavam o Homés, né? a viúva, a dona da estalagem, o próprio Leão estava lá, né? E deram ali os primeiros atendimentos a Emma. Durante a convalescença, Emma entreteve-se procurando um nome para a filha. Primeiro examinou todos os que tinham terminações italianas, tais como Clara, Luísa, Amanda, Atala. Gostava muito de Galzuinda e mais ainda de Isso ou Leocádia. Carlos queria que dessem à criança o nome da mãe. Emma se opôs. Percorreram o calendário de ponta a ponta. Consultaram até folhinhas estrangeiras. O senhor Leon, disse o farmacêutico, com quem estive outro dia conversando, admira-se de que os senhores não escolham o nome de Madalena, que está agora muito em moda. Mas a mãe de Carlos protestou energicamente contra esse nome de pecadora. Quanto a Homé, tinha grande predileção por todos os que recordassem um grande homem, um fato ilustre ou uma concepção nobre. Aquele sujeito que quer glorificar o século pelo século, que quer glorificar os grandes nomes ali da política, da arte também. É o sujeito humanista da mais
na concepção mais baixa desse termo. Ele é o protótipo do ser idealizado por Augusto Comte. Tá? Muito bem. Muito bem, meus caros. O batismo dessa criança é uma coisa bizarra e nos diz muito sobre como Emma olha para essa criança, para essa filha. Quais eram as aspirações de Emma quanto a esta filha? E depois nós vamos ver um contraste, assim, dos mais tenebrosos que você vai ver e que, com certeza, como eu falei no começo do vídeo, vai abalar a sua concepção dessa personagem. Olha como foi o batismo da pobre. Resolveram chamá-la Berta. Berta, ok? Bom, como o pai da Emma não pôde comparecer ali ao batismo, quem se prontificou a ser o padrinho foi o senhor farmacêutico. O sujeito que diz que a religião é o Estado, que os 10 mandamentos são as leis governamentais. Sujeito cético, que não acredita em coisa alguma, a não ser no Estado moderno, é este sujeito em que entregaram a vida espiritual da menina. Meu Deus. Né? O pai de Carlos exigiu que trouxessem a criança e começou a batizá-la, despejando-lhe um copo de champanha na cabeça. Ou seja, uma zombaria com o sacramento. Esta brincadeira com o primeiro dos sacramentos indignou o cura, o padre. Bovary replicou com uma citação de Guerra dos Deuses, e o cura, o padre, quis retirar-se. E aí deram um jeitinho ali de acalmar o padre e a coisa aconteceu. Pois bem, meus queridos, passa-se um tempo e o Flaubert faz questão de não descrever nenhuma relação próxima, íntima, de ternura, de afeto entre Emma e Berta, que é a sua filha. E ele salta para a seguinte frase, que eu diria que é a segunda parte deste vídeo, talvez a parte mais importante. Preste bem atenção. Um dia, Emma foi acometida bruscamente do desejo de ver a sua filha, que estava em casa da ama, mulher do marceneiro, e sem ver primeiro no almanaque se as 6 semanas da Virgem ainda duravam, ou seja, a semana de resguardo, o período de resguardo, pôs-se a caminho da casa dos Rolê, que ficava no fim da aldeia, no sopé da encosta, entre a estrada principal e os campos. Percebeu? Em um dia, Emma foi acometida bruscamente do desejo de ver a sua filha. Ela é toda brusca. Emma é toda desejo, é toda ímpeto, é fogo de palha, é de repente, é do nada. Para as coisas mais sensíveis, para as coisas mais reais. A pessoa que acorda. Ah, hoje eu quero. Ah, hoje eu não quero. Ah, hoje eu vou. Amanhã eu não vou. Ah, me deu um estalo aqui que eu vou ver minha filha. E parte para visitar a filha. Naquele tempo, era mais aceitável. Não vou usar comum, mas eu vou usar a palavra aceitável. Que outras pessoas criassem a filha daqueles que tinham um pouquinho mais de dinheiro. Especialmente em casos em que a mãe não produzia tanto leite. E assim, deixava-se a criança ali como uma ama de leite. É justamente a pessoa que fará as vezes da mãe nesta questão. Só que assim, Flaubert não nos diz em nenhum momento que Emma não produziu leite. Não nos diz. Então, nós podemos sim imaginar que, até por conta do dia do nascimento, em que ela vira o rosto, uma vez que não era um filho, né, reproduzindo aquilo que o pai fez com ela. Lembram-se que lá no capítulo em que nós analisamos a personalidade do pai da Emma,
em que ele rejeita também a Emma abertamente, ele se livra da filha. E ele diz também que queria, nas entrelinhas, ter um filho homem, que já teria tantos anos, mas infelizmente a sua esposa acabou perdendo. Lembram-se disso? Emma faz praticamente a mesma coisa aqui. A mesma coisa aqui. Então, essa filha está sendo criada por uma aldeã ali da vila, a tecelã da vila, pessoa bem humilde. E nós vamos agora entrar na descrição desta casa, que é uma coisa horrenda. A começar da localização, ela está no fundo, no final. Para chegar a essa casa, tem que se passar pelo cemitério. Ou seja, é o recôndito, é o inconsciente. Esta relação humana, tão propriamente humana, que Emma poderia ter tido, ela abafou, jogou para o fundo. Não, fingiu que não está acontecendo com ela. Nós vamos entender isso bem agora. Era meio-dia. As casas tinham as janelas fechadas e os telhados de ardósia, que reluziam sob a luz intensa do céu azul. Pareciam faiscar na aresta dos beirais. Deixa eu avançar aqui. Emma sentia-se fraca, as pedras do caminho magoavam-na. Hesitou sobre se voltaria para casa ou se entraria em qualquer parte para descansar. Quer dizer, como é fogo de palha, hesita no que vai fazer. Não se decide, não. E aí ela encontra o Leon. Estava indo ali visitar a filha e encontra Leon. E logo toma a companhia do Rapagote, que, como é um dado, é uma pessoa que não sabe dizer não para nada e quer sair bem em tudo que é situação, diz que não tem nada para fazer e vai com ela. Decide acompanhá-la. Olha só a descrição. Para chegar à casa da ama, era preciso, ao fim da rua, virar à esquerda, como quem vai ao cemitério, e seguir por entre casinholas e pátios, um atalho orlado de sebes que estavam, então, todas floridas, bem como as roseiras bravas, as urtigas, os silvados, ou seja, é um caminho de uma paisagem retorcida. Pelas clareiras via-se nos pardieiros algum porco forçando o chiqueiro, ou então vacas esfregando o lombo nos troncos das árvores. Chiqueiros, pastos. Caminhavam ambos devagarinho, lado a lado, Emma encostando-se a ele e fazendo-o demorar o passo, que Leon media pelo dela. Na sua frente volteava um enxame de moscas, zumbindo no ar cálido. Veja se eles não estão caminhando para um pântano, para uma região fétida. É ali que ela colocou a filha. A mesma pessoa que desejava o luxo. Berço da melhor madeira. Roupinha de seda, de veludo. Olha onde ela deixa a filha. Reconheceram a casa por uma velha nogueira que a assombreava. Baixa, coberta de telhas cinzentas, tinha da parte de fora, ao pé da fresta do sótão, uma réstia de cebolas pendurada. Sinal de simplicidade, não é verdade? Viam-se também feixes de lenha em pé, de encontro ao cerrado de silvas que circundavam um canteiro de alfaces e alguns pés de alfazema e de ervilhas de cheiro. Água suja corria espalhando-se pela erva, e pendurados em torno viam-se vários trapos, meias de tricô, uma camisola de chita vermelha e um grande lençol de estopa estendido ao longo da sebe. Não é o contrário de tudo que ela desejava? Vamos voltar aqui. Não é o contrário? Olha só o que Emma desejava. Desejava ter um berço em forma de barquinha, com cortinados de seda, cor-de-rosa e touquinhas bordadas. Renunciou ao enxoval com um pouco de amargura e encomendou o completo a uma costureira de aldeia, que é justamente essa daqui.
Olha para onde Ema mandou a sua filha. O que poderia ser o ponto de inflexão por excelência, porque é uma vida que se renova, é uma vida que nasce, que requer novos cuidados, que abre uma nova perspectiva. Olha para onde Ema manda a sua própria filha. Olha como é tratada. Ao ruído da porteira, apareceu a ama, trazendo nos braços uma criança mamando. Com a outra mão, puxava um pobre garotinho, raquítico, escrofuloso, uma espécie de doença de pele no pescoço, filho de um chapeleiro de Rouen, cujos pais, muito ocupados em seus negócios, tinham-no mandado para o campo. Ema não está ocupada com negócios, senão negócios da mente, desejos exacerbados, insatisfações. E aí, dispensa a filha. Entre, disse ela. A sua menina está dormindo. O quarto no rés do chão, ou seja, no térreo, o único da casa, tinha ao fundo, encostada à parede, uma cama grande sem cortinas, enquanto a maceira estava ao lado da janela, onde um vidro partido fora colado com uma rodela de papel azul. Botas com pregos reluzentes, ao canto atrás da porta, eram vistas. Em cima da laje de lavar, junto a uma garrafa cheia de azeite, com uma pena metida no gargalo. O que o Flauberto está descrevendo aqui é a simplicidade dessa casinha que tem pouquíssima mobília. Pouquíssima mobília, um quarto só. Vidros quebrados, quer dizer... Enfim, a última bugiganga do aposento era uma fama, soprando a trombeta, figura recortada com certeza de algum anúncio de perfumarias, e pregada na parede com 6 taxas. O aposento não tem utensílios dignos, não tem móveis, tem bugigangas, coisas remendadas, gambiarras, certo? É para ali que ela envia a filha. A filha de Ema dormia num berço de vime. Uma cesta. Uma cesta. A mãe pegou-a juntamente com a roupa que a envolvia. A roupa, Flaubert não faz nem questão de descrever. Não pense que é por acaso. Não pense que é por acaso. Certo? E pôs-se a cantarolar baixinho, embalando-a. E ali está o rapagote, o Leon está observando aquilo, e olha a descrição que ele faz. Leon passeava pelo quarto. Parecia-lhe extraordinária a presença daquela mulher formosa, de vestido de canga, no meio daquela miséria. No meio da miséria em que a filha de Ema está. Ora, mais uma vez digo, se fosse uma pessoa material, ela teria, errando, mas aplicado o seu material para dar o do bom e do melhor para essa menina. Se fosse uma pessoa que usufruísse do luxo, usufruísse da boa vestimenta, da boa alimentação, enfim, que usasse a garbosidade como quem usufrui, mas não é isso. É um desejo insatisfeito. É insatisfação por insatisfação. Se não fosse assim, ela daria até uma condição boa para essa menina, mas não é o caso. E o danado do Leon, que também está tapando os olhos e os ouvidos para aquela realidade, só fica contemplando Ema, apesar de toda aquela miséria. São 2 sujeitos que estão no mundo da lua, vivendo da projeção que fazem, sem olhar para a matéria real, sem olhar para a realidade que o cerca. A senhora Bovary corou. Leon afastou-se, julgando que talvez tivesse revelado alguma impertinência no olhar. Olha lá, tá vendo? Como é dissimulado. Em seguida, Ema tornou a deitar a menina, que acabara de lhe vomitar no colarinho. Coisa mais normal. A menina gorfou. Certo? Acabou de mamar, gorfou. A ama correu logo, limpando e esclarecendo que não ficaria nódoa. Ela me tem feito piores, dizia ela.
e quase não faço outra coisa senão limpá-la continuamente. E aí, ó, a ama vai fazer uma descrição do que é a vida do recém-nascido, né? Que você tem que, basicamente, come, dorme e chora e se suja. Lógico, a mãe tem que nutrir. A mãe, aqui, a vida do casal, né? Seria nutrir e limpar a criança e colocá-la para dormir. Consequentemente, a sua vida entra num ritmo diferente. Eu sou pai, então eu sei o que eu tô falando. A vida entra num ritmo diferente. É tudo aquilo que Emma não quer. É esta liberdade que Emma quer conservar. Certo? E aí, esta ama de leite começa a fazer certos pedidos ali para Emma. Olha, eu tô precisando disso, tô precisando daquilo. E aí Emma começa a se enfastiar, começa a perder a paciência ali com aquela ama, que vai lhe falando as atribuições que seriam dela e que ela não tá fazendo. E ela começa a ficar brava com a ama de leite e, ó, depois de conceder algumas coisinhas ali, simples, a ama não pede nada demais. Né? Acho que pede café e um pouco de cachaça pro marido ali. E Emma impacientemente diz: está bem, está bem. Está bem, vou providenciar. E perna para quem te quer. Mas não existe no capítulo nem a despedida, nem um sinal de complacência com aquela situação, de ternura para com a filha. Não, ela sai dali. Ela sai dali. Desembaraçada, enfim, da ama, Emma tomou o braço de Leon. Primeiro começou a andar depressa, mas depois retardou o passo. E andou depressa, né? Fugir daquela situação é fuga, é fuga. Leon é fuga. E relanceando o olhar em volta, encontrou os ombros do rapaz. Você pensa que ela vai olhar para trás como quem... Meu Deus, o que foi que eu fiz? Deixa eu voltar lá. Deixa eu ir atrás da minha filha, não? Voltou a olhar para trás, e relanceava o olhar e observou os cabelos do leão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Relanceando o olhar em volta, encontrou os ombros do rapaz, cuja sobrecasaca tinha gola de veludo preto. Seus cabelos castanhos caíam sobre ela. Tá vendo como o Flaubert nos distrai aqui também? E é exatamente essa distração que está participando Emma. Acabamos de ver uma coisa grotesca, miserável. Mas o Flaubert usa as palavras para também colocar um véu. Que nós tenhamos a mesma sensação da Emma. De que não, só foi uma visita. Era uma das grandes ocupações do escrevente tratar das unhas. E para isso trazia na carteira um canivete especial. Informação completamente... Pois bem, meus caros. E no regresso até a estalagem ali, a casa em Yonville, eles se perdem em devaneios e mais devaneios. Um projetando no outro, um projetando as suas fantasias na realidade, não observando os caminhos por onde estão passando. Ouviam, apenas caminhando, o ruído dos próprios passos, as palavras que diziam um ao outro e o roçar do vestido que fazia ruído em volta dela. Emma e seu companheiro ouviam apenas as palavras que diziam um ao outro. É a projeção que nos fala este livro aqui, ó. Parceiros Invisíveis, a projeção que o feminino e o masculino fazem do outro feminino e masculino que querem encontrar. Quando se apaixonam, essa paixão arrebatadora, essa espécie de encantamento, de embriaguez, que é o começo das relações humanas, que em si não é uma coisa má, mas que quando elevado, quando exagerado, torna-se isso aqui uma projeção falsa. Não é uma relação, é uma projeção de um ser que eu gostaria de me relacionar, de modo que eu não conheço a pessoa como ela é,
mas eu me apaixono por uma projeção. É exatamente o que está acontecendo com esses dois. Transbordavam de palavras. Os seus olhos, no entanto, transbordavam de palavras mais sérias. Ou seja, a projeção que estão fazendo um do outro. Sentiam-se ambos invadidos pelo mesmo encantamento. Era como que um murmúrio da alma, profundo, contínuo, que dominava o das vozes. Surpreendidos e admirados por aquela nova suavidade, não pensavam em descrever a sensação ou descobrir-lhe a causa. Ou seja, fica no inconsciente. As felicidades futuras, como as praias dos trópicos, projetam na imensidade que as precede. Não importamos sem mesmo nos importarmos com o horizonte, que não avistamos ainda. Ou seja, não querem se conhecer, querem ficar com as projeções que fazem uns dos outros. Isso diz muito sobre este romance. Isso diz muito sobre esse romance, tá? O capítulo termina, meus queridos, com o aborrecimento do Leão. Depois de deixar Emma na sua casa, o pobre do Leão, ele fica aborrecido. Por quê? Porque ele quer viver aquela vida fantasiosa. Ele fica aborrecido ali com o que ele tem, com o patrão que ele tem, com as mulheres que o rodeiam, que não é a Emma é a deusa dele. Mas com as mulheres que ele está vivendo realmente ali, o dia a dia, ele não se encanta com ninguém. Ele não promove nada, nenhuma mudança. E aí nos diz Flaubert, mas no fundo vulgar de todas aquelas caras humanas, ou seja, o convívio ali do Leão, a figura de Emma destacava-se, isolada e contudo mais longínqua, porque o rapaz sentia entre os dois como que vagos abismos. É platônico, não toma nem a... Lógico que seria errado, mas não toma nenhuma atitude com relação a Emma também. No princípio, ele fora muitas vezes à sua casa em companhia do farmacêutico. Carlos não parecera muito ansioso de o receber, e Leão não sabia como portar-se, entre o receio de ser indiscreto e o desejo de uma intimidade que supunha quase impossível. Um bunda mole, um sujeito tímido, mas dissimulado, que quer e não tem coragem, que vive no mundo das ideias e fracassa no mundo da realidade. É a Emma de calças. Muito bem, meus queridos, vídeo aí com 49 minutos. Só que aqui você sabe, nós vamos além da leitura. Aqui a conversa é diferente. Nós queremos colher das obras aquilo que elas têm de mais importante a nos passar. Não estamos aqui correndo os olhos pelas palavras, pelos capítulos. Não. Nós queremos absorver de fato, tirar lições dessa grande obra. Porque, repito, não é um recorte do século XIX. Não está descrevendo a sociedade do século XIX. Está descrevendo a sua alma. Flaubert utiliza desses personagens para nos transmitir uma lição importantíssima de que nós devemos evoluir quanto em sermos seres humanos, em todos os nossos campos. E os personagens são espelhos da nossa alma. Por isso que o romance fala comigo, com você. Por isso que rende aí 50 minutos, um único capítulo. Muito bem, você pode acompanhar a primeira parte aqui, toda a playlist, na verdade, né? Do Além da Leitura. Se inscreva neste canal, curta esse vídeo. Se você está se preparando para a Olimpíada de Literatura, você encontrou o canal certo. Porque aqui nós vamos além da leitura. Até